Ana? Na hora que Ainda vai não apareceu, não. vai dar o Estou sinal que... esperando. Agora sim, começou. Então, novamente, bom dia a Kátia, bom dia ao pessoal que está presente. Já vou iniciar agradecendo a Kátia por ter aceito o nosso convite. E a gente vai começar falando. A gente vai apresentar hoje, então, a palestra para o fechamento do mês de abril. Claro, projeto English Food. E o projeto English Food é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia da UFMG. Ele é aberto à comunidade e, além de viabilizar a prática do inglês de forma gratuita, a gente também busca aproximar o conhecimento científico da comunidade, uma coisa que a gente tem visto que é muito importante, que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E a gente faz isso através de discussões de artigos relacionados à ciência dos alimentos. Cada mês a gente procura discutir um artigo diferente. Hoje a nossa palestrante é a pediatra doutora Kátia Brant. Ela vai falar um pouco mais sobre o Códex Alimentários. O Códex Alimentário das Fórmulas Infantis foi o nosso tema, foi o tema que a gente trabalhou durante todo o período de 2023 no projeto. Primeiramente, eu vou apresentar a nossa convidada. A Kátia é pediatra, graduada em Medicina pelo INIP, em Pernambuco. É mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é doutora em Ciências pela USP, professora associada da área acadêmica de Pediatria, preceptora do Serviço de Gastroenterologia Pediátrico do Hospital das Clínicas de Pernambuco e membro da Rede Internacional Baby Food Action, o IBFAM Brasil. Seja muito bem-vinda, Kátia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigada, Ana. É uma alegria estar aqui. Me sinto um pouquinho aí em Minas, né? Desejo que a gente pudesse se teletransportar, mas, por enquanto, a gente tem um gostinho de estar perto através do virtual, né? Então, para não demorar mais, eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver, porque sempre é um momento de tensão. Vamos lá. A tela cheia. Acho que não foi, né, Ana? A gente está vendo a sua tela, mas tá, do jeito que você está vendo. Agora, Agora entrou. Isso, agora está grande. Ok? Eu não consigo tirar essa barrinha aqui de baixo do meu computador. Toda vez que ele cai, ele sai. Então, eu já tentei outras vezes e não deu certo. Por isso que eu vou deixar, tá? Então, pessoal, novamente, né? Com alegria que eu aceitei o convite. Eu sempre me sinto desafiada, né, a fazer apresentações em torno desse tema, né, que é algo que eu fui me aprofundando ao longo aí do meu caminho profissional, mas que para mim é um desafio, né, e aqui diante de profissionais que são muito mais qualificados nessa área, fico até aqui, né, com receio de falar alguma bobagem, mas qualquer coisa a gente depois conversa, né? Vocês vão ver que meu olhar é sempre um olhar um pouco mais clínico, né? E eu até nem coloquei aqui, mas vou já dizer, né, que vocês vão ver que eu tenho um conflito de interesse, né? Eu tenho um conflito de interesse no sentido de que eu quero, de fato, aí gerar um pensamento crítico, né, a respeito das limitações, vamos dizer, né, do Códex, e em defesa, óbvio, do aleitamento materno, né, e talvez de informações que deixem mais claro a sua particularidade e a impossibilidade realmente de um produto substituí-lo, né, que é algo até a gente termina também se inquietando, embora aqui a gente vai falar de fórmula infantil, vocês sabem que também em outros documentos a fórmula é também denominada de substituto do leite materno, né, que é algo que me incomoda bastante, espero que um dia isso também mude, né, para não deixar esse sentido dúbio. Bem, eu fui atrás, não sabia exatamente meu público e até onde conhecia até o próprio Códex, né? E eu gosto de começar com as definições.
né? Então, o Codex, ele foi criado aí, né, já faz bastante tempo, em 1962, e tem como órgãos que principalmente aí regulam, né, esse documento, vamos dizer assim, né, e os grupos que elaboram esses documentos, a Organização Mundial de Saúde e a Organização Nacional, ou a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, né, que é a FAO. Vários países integram essa comissão, né, então, tudo que é elaborado enquanto diretriz, né, aí, que é posta dentro do Códex, é submetido à avaliação dessa comissão, é uma comissão bem grande, né, composta, como eu disse, por representantes de vários países, né, vários profissionais de várias áreas, gestores, né, pessoas que não são obrigatoriamente da área de saúde, e o que inquieta, né, é que também podem e participam muito ativamente do Códex as indústrias, né, e aí, eventualmente, os consumidores também são convidados a participar, né? Então, como eu disse, o Códex termina sendo um documento, né, que é elaborado no sentido de deixar registrado, né, para o conhecimento de todos, todo mundo, vamos dizer assim, um conjunto de padrões alimentares que deve ser adotado mundialmente, né, internacionalmente, com o objetivo de proteger, de ter aí normas que protejam a saúde dos consumidores e garantam o comércio, as práticas legais de comercialização dos alimentos, o que é um imenso desafio, particularmente em relação às fórmulas infantis. A gente não vai tratar sobre isso, mas é um assunto aí bem intrigante também, né? Não está no escopo do Códex vigiar o cumprimento, isso fica a cargo de cada país, ele propõe as normas, né, para essas composições. Então, o próprio Códex e a semelhança, o nosso equivalente nacional, que é a Anvisa, define a fórmula infantil como sendo um substituto do leite materno, especialmente fabricado para satisfazer por si só as necessidades nutricionais dos lactentes durante os primeiros meses de vida, até a introdução alimentar complementar, né, a dieta sólida, a princípio, adequada. Eu costumo dizer, como eu já disse antes, que eu percebo algumas inadequações nessa definição, começa aí pelo termo substituto leite materno e pela impressão de absoluta segurança de fato e absoluta adequação, como se fosse possível isso ser garantido. Entendo que essa definição ela existe há muito tempo, talvez num período em que até se acreditasse de fato que isso era possível. Esse conhecimento mudou muito com o avanço, inclusive, da ciência, da tecnologia, que foi permitindo analisar de outras formas, tanto o próprio produto, a fórmula infantil, como o leite materno. E chegando aí a, né, várias constatações das suas adequações ou inadequações. Um outro ponto que é destacado em relação à fórmula infantil é que o Códex ele também exige que essa composição da fórmula infantil ela deva garantir a segurança e adequação nutricional de todos os seus componentes. E essa segurança e adequação nutricional da fórmula como um todo e dos seus componentes deve ser cientificamente comprovado. O que é um grande desafio, novamente, e
um ponto que é sempre muito questionado é o fato que o Códex escolheu como desfecho, vamos dizer assim, para considerar que aquele produto ele garante a segurança e a adequação nutricional, o fato dele garantir o crescimento e o desenvolvimento infantil. E eu vou começar discutindo um pouco sobre isso, né? Como eu disse, vou até suscitar mais questionamentos, possivelmente, do que analisar em detalhes o Códex, mas a gente vai falar alguma coisa depois. Então, imagino que para vocês, né, esse deve ser um questionamento frequente, e para a gente que cuida da clínica, essa preocupação é imensa. Então, como medir a segurança e a adequação nutricional na infância, nesse período que é tão importante? Que, né, essa reflexão, qual seria, é possível até, né, mas, enfim, qual seria o melhor desfecho para avaliar a segurança e adequação nutricional de qualquer intervenção nutricional que seja feita na infância, que seja feita, né? Eu costumo questionar até outras intervenções, por exemplo, as suplementações vitamínicas de micronutrientes, com vários aditivos, enfim. E, então, qual seria esse desfecho? De uma maneira geral, a gente costuma utilizar a palavra saúde, desejamos que sejam saudáveis, e imensamente complexo, né? Avaliar saúde em qualquer período, novamente, e muito mais na infância. Refletindo, então, esses pontos que foram escolhidos para ser a comprovação da eficácia e segurança do aporte nutricional através das fórmulas, a gente tem aí um primeiro desfecho que seria o crescimento. O crescimento é um desfecho muito fácil de ser mensurado, que é uma medida, usualmente é uma medida, o peso, o tamanho, né? Que já é sujeito a várias reflexões e críticas quanto ao que representa. O que é o peso? É mais importante o peso ou é mais importante a composição corporal, a massa magra, a massa gorda? O que é o crescimento ideal? É ser grande? É estar dentro da curva? É seguir a genética dos pais? E também em relação ao peso, o que é adequado? É ser gordo? Né? Então, tudo isso, né? Eu estou falando da gordura aqui, né, do bebê gordinho, porque já foi entendido como um parâmetro de saúde, bebê mais gordinho. E as fórmulas infantis destacavam isso, utilizavam isso, inclusive, como propaganda, os bebês bem gordinhos, e destacando que era possível se obter um bebê gordinho mais facilmente com a fórmula, certamente. Mas isso é, claro, isso é reducionista. A gente pensando aqui nos nossos próprios filhos, né, dos filhos quem ainda não tem, dos filhos que vão ter, é muito pouco essa segurança, né? Muito pouco esse desfecho. Então, vamos aí ver esse outro desfecho, né, que seria o desenvolvimento infantil, né? É um desfecho que eu acredito muito raramente é avaliado nos estudos, e se for avaliado, eu não fiz uma pesquisa em relação a isso, ainda vou fazer, não fiz porque não tive tempo, não é mensurado da maneira ideal, até porque é talvez impossível mensurar o desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos, né? Mas eu queria destacar aqui alguns pontos que eu tirei aqui do site da Unicef, essa questão do desenvolvimento infantil, particularmente nos primeiros dias de vida, que é o período que vai da gestação até os 2 anos, é considerado o ouro, vamos dizer assim, do cuidado com a infância,
garantir esse desenvolvimento nesse período seria uma das maiores metas do cuidado na infância, no sentido de garantir, ao longo da vida, indivíduos muito mais saudáveis e muito mais com maior potencial, né? Muito mais produtivos, né? A gente vê aí que já em relação a, vamos dizer, a esse período considerado importante, embora esses primeiros dias sejam o período mais importante, vamos dizer assim, a Unicef considera que até os 6 anos de idade é um período importante, está aí dentro dessa primeira infância. E, novamente, ela destaca essa questão dessa janela de oportunidade, esse período crítico para que esse desenvolvimento, que envolve várias esferas aí, não só cognitiva, emocional, motora, ela aconteça. E chama atenção para o fato de que é necessário que existam intervenções e sejam ofertados serviços de qualidade para garantir o melhor desenvolvimento. Essas intervenções são em diversos aspectos, segurança, estimulação, mas inclui a intervenção nutricional também. E destaca que é preciso, novamente, que essas intervenções tenham uma eficácia garantida por estudos científicos. Em relação a uma explicação do porquê esse período é tão crítico, o texto, né, destaca a questão da neuroplasticidade, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é essa capacidade que o cérebro humano tem durante esse período, e particularmente nos primeiros 1000 dias, de aprender, de adquirir novos conhecimentos de forma mais rápida e com maior chance de perpetuar. Como eu disse, eles chamam a atenção, não sei se é aqui ou em outro texto, que é a história de colocar a fundação de uma boa casa, é construir a fundação sólida, né, bem estruturada, para que as aquisições futuras de diversas esferas, como eu disse, do desenvolvimento, elas ocorram da melhor forma. Então, destaca aí essa grande atividade do cérebro infantil, várias conexões sendo construídas e também sendo podadas, que também é extremamente importante. E aqui, né, eu chamo a atenção, o texto chama a atenção para essa necessidade desse acesso integral, essa atenção integral, não é uma questão só, o desenvolvimento infantil não pode ser garantido por apenas uma intervenção, mesmo que seja uma tão importante como a nutrição, mas de outra forma, a falta provavelmente, ou a inadequação em alguma dessas intervenções, vamos dizer assim, pode causar prejuízos muito importantes que vão durar por toda a vida, né? E aí, destacando o impacto, vamos voltar e destacar principalmente a questão nutricional, que isso pode ter, inclusive, na própria estrutura cerebral. Então, coloca aqui, né, uma figura trazendo as intervenções, as variáveis que são minimamente importantes para que esse desenvolvimento infantil ocorra, né? Levando aí, novamente, eu estou levando a essa reflexão, né, que esse desfecho, que seria maravilhoso, vamos dizer assim, né, poder avaliar se uma intervenção garante o desenvolvimento, ele é impossível, de fato, de ser medido. A gente se pergunta
porque num documento tão importante permanece como sendo algo que, de fato, é realizado, é atingido, é cumprido. Eu achei muito interessante essa figura e essa página que traz essa colocação. A neuroplasticidade é maravilhosa, mas ela tanto é intensa, né? Tanto ela é rápida para melhor como para pior. É isso que faz desse período tão crítico, né? Por isso que se chama de um período crítico. Ele é um período que é importante, que ele pode resultar em muitas aquisições maravilhosas, mas que também o que acontece naquele período tem um impacto também muito grande no sentido ruim, vamos dizer assim, né? No outro período da vida, por exemplo, alguma inadequação nutricional vai ter muito menos consequências para o corpo humano, para o cérebro humano, do que nesse período que é considerado um período crítico. Então, aqui uma outra figura, que é novamente lá dessa página, faz aí essa reflexão sobre essa questão, né, dessas conexões, né, fantásticas, faz uma comparação aqui com as conexões da internet, que é o que, né, os jovens estão tão acostumados aí a usar, faz aí essa comparação, né? Que quando se faz um hiperlink, né? Quando se liga uma página, está numa página e você clica para acessar uma outra página, né? Para acessar outro conteúdo, um outro, né? Gama de conteúdos são utilizados aí, né? 100 bilhões de hiperlinks, é como se fossem 100 bilhões de conexões, vamos dizer assim. E aí faz uma comparação com o cérebro adulto, que contém aí 3 vezes mais, né? 3 vezes mais, 300 bilhões de conexões, 300 mil bilhões de conexões sinápticas e a comparação com o cérebro da criança, que tem 10 vezes mais do que isso. Então, ali a gente vê na figura o cérebro infantil, com todas as suas muitas conexões, e essa também podagem, como eu disse, que vai ocorrer nesse período até que a pessoa alcance esse cérebro adulto, com aí as conexões que vão nortear o funcionamento do ser humano. Então, refletindo novamente sobre esse desfecho, desenvolvimento que é proposto, não é possível medir, ou ainda é extremamente complexo, algo sujeito aí, ou que são precisas muitas variáveis para tentar ser avaliada, o que é, novamente, um desenvolvimento ideal para cada região, para cada comunidade. Então, até, né, os padrões, mesmo que fosse possível medir, é algo extremamente complexo de ser generalizado. Novamente, né, também não seria adequado medir a intervenção da nutrição como sendo capaz de garantir o desfecho, o desenvolvimento, porque também, novamente, não é apenas ela que é capaz de garantir um bom desenvolvimento. E aí, né, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, o lado dos apaixonados pelo leite materno, fica, né, o pensamento. Então, qual seria? Como é que, veja, se não tem como medir, então, como saber se qualquer intervenção nutricional, mesmo que seja o leite materno, vamos dizer assim, ela é de fato segura e eficaz para garantir, vamos dizer, o crescimento e desenvolvimento, que é o estudo científico que a gente tem, que prova que o leite materno é capaz de garantir o crescimento e desenvolvimento. Por incrível que pareça, várias vezes são feitos estudos que comparam fórmula infantil com o leite materno e, às vezes, o leite materno é avaliado como sendo a intervenção, como se o leite materno precisasse provar a sua segurança e eficácia, né? E
o leite materno, ele tem uma retaguarda, né, de provas científicas robustas, incontestáveis. Essa comprovação científica de que o aleitamento materno é capaz de garantir o melhor crescimento e desenvolvimento do ser humano, ela existe, e é o fato de que foi através dessa forma de nutrir as gerações seguintes que os homens se destacaram como os animais que mais evoluíram na superfície da Terra. E, particularmente, o ser vivo que mais evoluiu do ponto de vista intelectual, que conseguiu desenvolver um cérebro, né, manter esse desenvolvimento cerebral, até na verdade, né, melhorando, vamos dizer, ao longo das gerações seguintes, esse desenvolvimento. E eu vou falar um pouco desse artigo, que é muito interessante, eu gosto muito dele, que ele faz essa reflexão dessa coevolução. Ele destaca a importante evolução conjunta, a coevolução do ser humano com o seu microbioma. Eu sou também uma apaixonada pelo microbioma, pela microbiota intestinal, foi meu assunto de doutorado, e a partir daí eu continuei lendo e me envolvendo cada vez mais. Então, o artigo destaca que as bactérias existem na Terra há muito mais tempo do que o ser humano, né? Na verdade, na microbiota a gente não tem só bactérias, a gente tem fungos, a gente tem vírus, que são muito pouco conhecidos. Na verdade, o conhecimento sobre a microbiota, os componentes da microbiota, eles são recentes e ainda se sabe muito pouco. Né? Só quando, como eu disse, as tecnologias avançaram, foi possível ter melhores estratégias para estudar aí essas comunidades. E é tão complexo que, ainda assim, a gente está muito longe de entender tudo que acontece nessa ecologia microbiana no ser humano. O texto chama, então, esse indivíduo, que é o ser humano, junto com suas bactérias, de holobionte, e chama atenção para a importância da transmissão. Então, esses indivíduos, ou esse conjunto de ser humano, junto com seus micro-organismos, eles vieram evoluindo, né, de muitas gerações. Então, muitas gerações, por exemplo, né, dos homens ancestrais, foram colonizados por bactérias, micro-organismos inadequados, que não ajudaram no aperfeiçoamento da sua imunidade, que, ao contrário, provavelmente, né, levaram aí a doenças, a morte. Os que foram sobrevivendo ao longo da evolução foram os que foram selecionando as melhores comunidades bacterianas, capazes de funcionar, né? Tem aí, está no outro slide, né? A microbiota intestinal, ela desempenha várias funções importantes para o ser humano. Então, ao longo desses milhares de anos aí, né? O ser humano moderno tem 300 mil anos, foi havendo, então, esse aperfeiçoamento desse indivíduo, que também já tinha também uma genética melhor, junto com esses micro-organismos. E o que é que se espera? Se espera que essa evolução ela seja passada para as próximas gerações. E aí, uma coisa que esse artigo traz, e outros artigos também, que o leite materno, o aleitamento materno, é uma das principais pontes que mantém as comunidades bacterianas que habitavam, né, sua mãe, ou que habitam sua mãe, consequentemente habitavam os outros antes dela,
na sua prole, né, na sua descendência. Então, também através do parto normal, ocorre essa transferência de componentes microbianos, e depois, através do leite materno, também há a transferência microbiana e nutrição desses micro-organismos melhores, vamos dizer assim, né? O artigo destaca que a evolução aconteceu, esse aperfeiçoamento, mas também as mudanças, novamente, podem modificar, perturbar essas comunidades com resultados indesejáveis, como já está sendo visto. A gente sabe que muitos dos desfechos ligados aí à vida moderna do ser humano, né, as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, obesidade, muitas questões têm uma basezinha, tem um começo lá, em parte, em alterações da microbiota. Essa frase, que ainda desse trabalho é muito linda, diz: por definição, os mamíferos placentários desenvolvem-se na placenta, e vale dizer que existe aí uma pequena colonização bacteriana já no intraútero. Nascem ou deveriam nascer, né? Nos outros mamíferos todos nascem, no ser humano ele descobriu uma outra forma, mas enfim, deveriam nascer através da vagina, e bebem o leite materno durante a janela crítica do desenvolvimento, que para cada mamífero essa janela é diferente. E se isso acontecer, né, as mudanças, da melhor forma, as mudanças são notáveis. Essa é uma outra frase que eu destaco: o neonato e a microbiota se desenvolvem de maneira orquestrada, sob o efeito nutricional do leite materno, mas a gente sabe que o aleitamento materno vai muito além dos nutrientes. Então, também os efeitos imunológicos, que estão relacionados aí a vários componentes vivos, né, ou produzidos, né, ativamente por essa glândula mamária, por questões hormonais, pré-bióticos e até probióticos do próprio leite materno. Então, o leite materno é um alimento único, de formulação biológica muito complexa. E a semelhança do que eu disse em relação à microbiota intestinal, embora e apesar dos avanços tecnológicos, né, ou ainda, embora os avanços tecnológicos tenham permitido conhecer bem mais a composição e algumas funções, né, de componentes do leite humano, isso ainda está longe de ser totalmente descoberto. E novos componentes e novas funções ainda estão sendo descobertas, né? Recentemente, eu estava lendo sobre a questão dos micro-RNAs do leite materno, que até então não tinha sido descoberto e que agora é o grande boom aí na composição do leite materno. E aqui, novamente, uma outra frase: entender esse período, as funções dos glicanos, que são os pré-bióticos do leite materno, e outras moléculas e outros micróbios que o leite materno se relaciona, será fundamental para entender o desenvolvimento humano, esse desfecho que é tão valorizado, certamente, como talvez um dos mais importantes da primeira infância. Então, refletindo aqui, né, sobre a composição que tem de tão valioso dentro desse leite materno, aqui nesse slide a gente tem, além dos nutrientes, a gente vê que os nutrientes aqui é um espacinho pequeno, né, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, que tem várias particularidades, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. A gente tem vários outros componentes, as células vivas, os componentes bioativos, né, como eu disse, que ainda estão sendo descobertos. Mas o que é também muito interessante é que a composição desse leite materno, ela não é estática, ela não é a mesma entre as mulheres, ela sofre interferência de vários fatores que estão no ambiente em torno da mulher. Então, na verdade, ele é também uma forma de adaptar o recém-nascido ao ambiente particular que ele nasce, né? Imagina isso. E a fórmula infantil, veja que coisa, né? Impossível, né?
Então, ele traz aí modificações próprias relacionadas ao ambiente e aos fatores, né? Aos micro-organismos daquela região, as infecções, a dieta daquele povo, daquela região, e que o bebê e futuramente, né, o adulto precisa se adaptar para aquilo, para aquele ambiente, né? Esse trabalho também, essa revisão é linda, também super recomendo aí, comparando a nutrição, né, aí das práticas alimentares, na verdade, ele fala aqui de práticas, porque ele faz uma comparação entre o aleitamento materno e o leite materno, muito interessante, até o leite materno de doador, né, e as suas pequenas ou grandes diferenças. Então, aqui a gente vê, ele faz uma pequena comparação, aí aqui a gente tem, ele compara o leite do próprio, que ele bota parente, né? Enfim, o materno, né? O leite da própria mãe ordenhado e congelado, e algumas possíveis alterações que podem acontecer, já mais alterações que acontecem no leite doado, porque a gente sabe que passa por uma série de processamentos necessários para que ele seja seguro para ser dado, né, para o bebê, e aí a fórmula infantil na sua pobreza extrema, né, carecendo aí de vários fatores, aqui ele não leva nem em consideração os nutrientes. Aqui outra questão visual, vamos dizer, né, dessa interação desses componentes do leite materno com estruturas aí da microbiota e da própria mucosa intestinal, essa ligação, né, chave, fechadura, melhorando, tendo um potencial, óbvio que, não, mas nem sempre o bebê que amamenta vai ter toda a saúde do mundo. São várias questões, existem genética, existem dietas das mães, existem fatores agressores à mãe, existe uma série de questões, mas ele tem o potencial de, na maioria das vezes, promover o melhor desenvolvimento dessa microbiota e dessa mucosa intestinal. E a outra questão, em relação novamente à composição do leite materno, além dele variar entre as mulheres de diferentes regiões, e vocês sabem, ele varia ao longo do tempo, modificando, inclusive, a expressão de determinados componentes bioativos, que vão ser secretados mais num momento ou num outro, com finalidades específicas, para melhorar o desempenho da resposta imune, para melhorar essa comunicação entre a luz e o meio interno na mucosa intestinal. Então, esse trabalho conclui, essa revisão, que a fórmula infantil carece da maioria dos componentes, quase todos, imunomoduladores encontrados no aleitamento materno, né? Como a gente já sabe. Eu, como sempre, já passei, estou aqui acompanhando o tempo e vendo que ele já está aí muito avançado. Vou dar uma puladinha aqui. Aqui destacando que também algo que vem sendo mais estudado é o impacto de substâncias produzidas pelos micro-organismos intestinais para o desenvolvimento do sistema nervoso central no início da vida. E eu queria mostrar aqui essa imagem, que é muito interessante, e veja como ela é simplificadíssima. Imagina isso no modelo que é lá dentro do intestino do ser humano, e essa comunicação com o sistema nervoso central também sujeita a tantas outras interferências. Mas, só para a gente entender, por exemplo, que determinados micro-organismos, eles produzem como substrato do seu metabolismo substâncias, aí a gente tem, né, induzem, aqui, na verdade, não é nem que ele produz, ele induz, ele estimula a produção de determinados neurotransmissores, aí, citocinas, né, ocitocina, GABA, né, a própria serotonina, que são aí extremamente importantes e que para
o estímulo ou não das células neuronais. Entrando nas fórmulas infantis, né? Eu costumo dizer, depois de falar bem muito leite materno, eu digo assim, meu Deus, né? A gente pensa, quem teve essa ideia brilhante de produzir fórmula infantil, quem teve essa ousadia, né? De tentar. Mas, enfim, né? O produto a gente sabe que é um produto terapêutico, eu costumo entender claramente dessa forma. Eu digo que eu sou gastropediatra, eu indico fórmula infantil, ele é necessário em vários contextos e ela deve ter a melhor composição possível. Os estudos precisam continuar, os avanços precisam continuar. O que é que não pode existir? O que não pode existir é propaganda enganosa, o que não pode existir é comparação com leite materno, o que pode existir é falta de transparência, várias questões que não podem existir, né? Mas, ou seja, a fórmula ela teve início aí mais ou menos em 1860, devido à necessidade de um produto, de um alimento líquido para alimentar bebês que realmente não teriam nenhuma possibilidade de sobrevida sem esse alimento, não poderiam ser amamentados por qualquer razão que fosse. Então, ele surgiu para ser utilizado em situações extremamente excepcionais e se transformou numa nutrição, alimentação normal, até mais normal muitas vezes do que o aleitamento materno. Então, entrando no Códex, né, e aí também esse alinhamento com a Anvisa, a fórmula infantil é requerido que ela tenha alguns padrões, né, isso que o Códex norteia. Em relação a esses componentes, existem 2 grupos de componentes. Eu digo que isso foi algo que eu descobri há pouco tempo, eu fiquei verdadeiramente perplexa. Quando eu descobri, vocês todos já devem saber, né? Existem os componentes que são considerados essenciais, eles têm que ter em todas as fórmulas. Esses são os componentes que, de fato, existe evidência científica da sua necessidade, né, para o bem, né, do bebê, da criança. E aí são mais bem estudados, têm quantidades bem estabelecidas. Os componentes ditos opcionais são componentes que foram inicialmente sinalizados pela indústria como tendo um potencial benefício, mas que ainda não existem estudos de boa qualidade, né? Revisões sistemáticas, estudos bem realizados, sem vieses, que comprovem a sua eficácia e segurança. Tudo que é comprovado tem que ser obrigatório. O que não é comprovado é opcional. Mas o que acontece muitas vezes? A maioria das vezes, as indústrias utilizam justamente esses produtos, componentes opcionais, para fazer promoção, para fazer marketing, para fazer o diferencial do seu produto em relação ao outro, né? Como ele ia fazer propaganda se tudo é igual entre as fórmulas? Então, eles começam a, eu digo, inventar, às vezes, né? Diferenças que possam, então, valorizar o seu produto e colocá-lo no lugar de destaque, muitas vezes encarecendo o produto. Então, novamente, existe a necessidade e a gente deseja que avance o conhecimento e as tecnologias em relação ao melhor produto para a nutrição infantil, mas que seja baseado em estudos de boa qualidade e não estudos que são movidos por interesses financeiros. Então, em relação aos componentes essenciais, já existe também uma reflexão, né, que a gente faz, porque embora o Códex ele estabeleça que tem que ter proteína, ele já permite uma variação, por exemplo, né, vocês sabem, na fonte de proteína, ela pode ser de algumas fontes, ele restringe aí, né, a essas fontes daí, mas existem diferenças entre elas, claro, elas não são exatamente iguais. Outra questão, ela ela tem um intervalo aí de quantidade que muitas vezes é imenso, de 1,8 gramas por 100 quilocalorias de proteína para 3, é uma diferença enorme, não faz diferença, não impacta na saúde, né? Aí a gente vai para outras questões aí, tem que ter tantas
gramas de carboidrato. Essa questão do carboidrato é um grande problema, porque vieram agora vários tipos de carboidratos com impactos potencialmente deletérios à saúde humana, né? E, assim, muito pouco ainda investigados em relação a isso. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns espessantes, né? Mas tem muita coisa sobre a maltodestrina. Eu fico dizendo o que a gente está fazendo dando maltodestrina para bebê recém-nascido, e tem várias fórmulas que tem, né, maltodestrina em grande quantidade, inclusive na sua composição. Em relação aí aos componentes, né, opcionais, eu destaco aí a questão dos prebióticos. Eu nem coloquei aqui os probióticos, porque a gente não tem no Brasil forma infantil com probiótico, né? A gente tem os prebióticos. E existe uma grande guerra aí de marketing entre as indústrias, as principais indústrias, e em relação a qual é o melhor prebiótico, o que é que causa o melhor efeito, e sendo proposto, né, verdadeiras vantagens, como eu digo, maravilhosas, a quem faz uso desses produtos, desde a imunidade até o desenvolvimento do cérebro, né? Então, as afirmações que são feitas são muito fortes e sem evidência científica. A gente vai ver um pouquinho depois, né? E outro ponto aí que me chocou também foi essa questão dessa divulgação de que existem fórmulas com oligosacarídeos do leite materno, né? Que, óbvio, que não é do leite materno, são oligosacarídeos sintéticos que se assemelham a alguns oligosacarídeos do leite materno. Então, a gente aí, essa imagem, né? A gente vê aí, né, de um lado, o leite materno, e aí a gente ele está bem reduzido, né? Mas imagina, né? Existem mais de 200 oligosacarídeos do leite humano. E eles existem por uma razão, minha gente. A evolução está aí, né? Tanta coisa aconteceu. E aí a gente sabe que nas fórmulas infantis elas podem ter 2, 3. Aqui no Brasil a gente tem fórmula que tem 2 oligosacarídeos sintéticos, né? E aí o que é que eles escolheram? Escolheram os mais que tinham maior quantidade, né? Desde quando tem maior quantidade, significa que é o melhor do que um outro, né? Essa revisão também que é linda, viu? Agora super recente, de 2023, coloca que não existe até agora evidência robusta para nenhum dos bióticos, que seja pré, pó, para qualquer um deles, né? E que é preciso que os pais tenham acesso à informação clara para fazer a escolha, quando for o caso, da fórmula infantil para o CBD, sem essas informações erradas, né? Sem as fake news, né? Vou passar aqui. Aqui é a produção aí de a produção sintética, né, de oligosacarídeos, que pode ser feita também por bactérias, que é uma coisa que sempre me assusta. Esse trabalho também é muito interessante, porque ele foi um dos primeiros que eu li e que ele reflete sobre o fato de que os oligosacarídeos do leite humano eles seriam aí uma ponte, novamente, na evolução, que mantém essa coevolução do ser humano com sua microbiota. Que uma reflexão sobre os componentes dos quais são retirados, né, alguns micronutrientes que são usados nas formas infantis. Isso também, ou aqui, no caso, são gorduras, né, gorduras destacadas como sendo também importantíssimas para a visão, para o desenvolvimento, né, o DHA, o ARA, mas de fontes que são muito estranhas ao ser humano e que faz a gente, embora, claro, tudo isso é seguro até hoje, não há evidência de danos, mas eu queria destacar, né, que os estudos eles são extremamente reducionistas, como a gente já refletiu, mesmo que pedido, né, que essa garantia em relação à eficácia e segurança, os estudos são a muito curto prazo, são só de meses após. Os estudos que avaliam o impacto do uso de fórmulas infantis na saúde dos seres humanos, por exemplo, em relação à imunidade, em relação ao metabolismo,
deixo muito claro que não é, na verdade, a gente não pode dizer que é um componente da fórmula infantil, mas o não ser amamentado certamente está relacionado a diversos riscos, mas já existem trabalhos associando ao consumo da própria fórmula infantil e desfechos desfavoráveis, como o diabetes, por exemplo, né? Eu estou terminando, né? Destaco aqui ainda componentes que são mais intrigantes, componentes que são meramente químicos, utilizados, adicionados às fórmulas infantis para que elas tenham a estabilidade, né, a segurança também, mas também, né, a produtividade, eu diria, né, o tempo de prateleira, a estabilidade no transporte. Então, aditivos que são muitas vezes ou coadjuvantes de tecnologia adicionada, por questões de interesse, né? Interesse monetário, muitas vezes, né? Em relação aí à durabilidade e à aparência desse produto. Essa questão a goma de alfarroba, os espessantes que são utilizados nas fórmulas infantis chamadas antirregurgitantes, é algo que me inquieta muito, porque são carboidratos utilizados em grandes quantidades, né? Eles têm diversas fontes, né? Aqui um produto, no manualzinho que eu tenho, né? A gente vê a forma como a indústria apresenta o produto para o profissional de saúde, né? A alimentação de lactentes com refluxo ou regurgitação, como se o bebê que tem regurgitação precisasse daquele tratamento com aquele produto, né? E a gente vê aí que na sua composição, desculpe, acho que é no próximo, não está aqui, a gente tem espessado com a goma de jataí, que é alfarroba também, né? E eu queria chamar a atenção, né? Eles usam como referência da segurança, da indicação até, por exemplo, aqui, o próprio documento da Anvisa, como poderia ser o próprio Códex, né? Eles dizem, isso é seguro, isso pode ser utilizado, porque está lá no Códex, está lá no documento da Anvisa. E aí, um espessante, por exemplo, um aditivo que já foi muito utilizado, ainda tem alguns produtos com ele, que é a goma xantana, foi usado muito tempo, né? E aí, em 2017, algumas entidades se posicionaram no sentido de que ele não era seguro, principalmente para crianças com 12 semanas, né, de vida. Eu fico me perguntando, minha nossa, é uma experiência que vai sendo feita e que depois os problemas vão sendo descobertos e os que já fizeram uso, né? O que se faz em relação a isso? Em relação a essa outra goma, ela continua sendo considerada segura, ela continua não, ela já foi considerada não segura, agora voltou a ser considerada segura, o que deixa a gente também muito inquieto, né? E aqui só um exemplo desses estudos de eficácia e tolerância, por exemplo, em relação a essa goma, né? E a grande influência aí, né? Financiamento dos estudos para essa avaliação tão importante, sendo totalmente financiados pela indústria, com todos os conflitos de interesse que a gente sabe que precisam existir, né? Então, eu vou passar, pessoal, por conta do tempo. Em relação ao processamento das fórmulas, isso foi algo que também me deixou assim, muito surpresa quando eu fui ler a respeito. É um processo industrial muito pesado e uma questão que é muito preocupante é a questão do uso das altas temperaturas em algumas etapas desse processo, gerando aí a produção de partículas que são potencialmente perigosas, né, tóxicas, e novamente aí apenas agora com a tecnologia, né, que foram identificando aí a existência às vezes de altas quantidades desses componentes, que estão revendo aí essa forma, né, de obtenção aí desse produto, né, e pensando em talvez trocar para filtração, ao invés de temperaturas, né?
eu queria finalizar aqui destacando esse documento, que eu também super indico, muito instigante, né? Foi é um relatório, na verdade, feito por uma instituição, essa instituição Changing Markets, que já fez outros documentos muito importantes em relação às estratégias inadequadas da indústria de fórmulas infantis, destacando aqui essa questão da promoção de produtos em função de componentes que não são obrigatórios e para os quais não tem evidência científica. E fazendo essa reflexão, né? Se eles são bons, como a indústria diz, né, não seria ético esse produto não existir em todas as fórmulas. A gente não pode, né, em algum lugar eu já li, né, a gente não pode vender, eu digo, a sociedade não pode vender visão, desenvolvimento. Se você comprar meu produto, você vai ver melhor, você vai ter uma inteligência maior, né? Chama atenção aqui, né, do Códex para o fato de que ele se atém muito resumidamente ou reducionisticamente, não sei se essa palavra existe, em relação à composição nutricional, mas ele não aprofunda a reflexão sobre, por exemplo, a fonte dos nutrientes, né? Todas aquelas fontes ali esquisitas que alguns deles eu exemplifiquei para vocês, e que aqui ele fala muito dessa questão dos açúcares e dos aditivos, né? E como é que, então, uma instituição tão importante deixa isso acontecer, né, sem que exista evidência científica para isso. Obrigada, pessoal. Ana, voltei, né? Voltou. Tá certo. Pessoal, eu me esforço, mas a coisa da pessoa ser apaixonada por um tema é duro, porque a pessoa não quer tirar os slides, né? Aí quando chega na hora tem que cortar os slides, porque senão dá 2 horas eu estou aqui falando ainda. Tem uma pergunta, a Cléia levantou a mão. Bom, você aqui, a Cléia já abraça o nosso projeto aqui há muito tempo, né, Cléia? Que bom que você veio. Será que ela pode falar? Ela aparece aqui Eu ou só no chat? Abrir o microfone dela. Posso falar. Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigado, Kátia, né, pelo show aí de fala, show de informações cientificamente comprovadas, é claro, né? Renata, assim, você mora no meu coração, né? Eu sou sua madrinha, não é à toa, na Rede IFA. Contei para a Kátia, a Cléia é minha madrinha. E realmente, assim, todos vocês que estão aqui participando, né, alunos, né, que podem mudar essa história, né, da gente, a história do Brasil, a história das nossas crianças. Isso para a gente é muito importante, vocês terem uma outra visão que não é vendida para vocês, né? Porque essa vocês têm que buscar com muito mais amor, muito mais carinho, muito mais consciência, né? E isso que a gente quer. Então, assim, em nome, né, do Movimento Ouro Preto para a Infância, em nome da Rede IPA, em nome do Comitê Estadual de Orientamento Materno, qual eu participo, eu agradeço muito, né, a sua fala, Kátia, essa iniciativa da Renata, de vocês estarem aqui, e realmente contamos com vocês para não só monitorar a Lei 11.265, mas principalmente incentivar as mães, né, a se empoderarem cada vez mais e da importância do seu leite, mas muito mais do que isso, né, que o manejo do aleitamento materno seja realmente realizado também em farmácias, viu? Um beijo grande. E que, né, a gente consiga mobilizar as pessoas para então, gastar energia, né, e pensamento muito mais em como proteger, promover, garantir o aleitamento materno do que simplesmente, né, simplificar o problema e apelar para a fórmula infantil, que vai e precisa, né, como a gente sempre diz, existir, mas o que a gente não pode é simplificar seu uso, né, e em detrimento de um processo que envolve muito mais trabalho, mas que é muito, né, e a gente já cansou de falar sobre isso, importante que seja feito, né? E mais ainda, né, não justificar erroneamente, né? Isso. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. A Ariadne está com a mão levantada. Pode falar.
Ariane, você consegue falar? Deixa eu ver. Seu microfone da Mas ela caiu? Ela Está sumiu? aqui, com a mão levantada, está aqui. Eu consigo ver ela. Enquanto ela não fala, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Qual é a reflexão que vocês fazem em relação ao Codex? Me diga, por favor. Porque, na verdade, eu vi e digo, meu Deus, lá vou eu falar mal do Codex, né? Vai ver que o pessoal adora o Codex, eu estou encrencada. Olha, o que eu posso falar, eu sou como uma das monitoras e sobre os debates que a gente teve durante os encontros, foi que esse negócio de votação, essa história toda, quando a gente chega lá nas discussões e na conclusão, é que os países e as indústrias que têm um maior, digamos assim, uma maior influência, um maior poder aquisitivo, eles acabam tendo uma maior voz dentro do Códex. Assim, foi o que a gente chegou numa conclusão, me corrija se eu estiver errado. Então, por esse motivo... Além de tudo, né? Além de ter essas questões aí, né, reducionistas, vamos dizer, né, e que possivelmente são assim por exigência da própria indústria, que não tem interesse nenhum, né, em que se estabeleça desfechos a longo prazo, né, desfechos mais complicados de serem mensurados, né, então eles têm todo motivo para manter, né, essa garantia aí, né, que dura 500 anos, né, de eficácia e segurança, que é tolerância nos primeiros meses e ganhar peso e crescer, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Aí a gente acabou percebendo que muita coisa que as ONGs que estão lá, mas elas nem sempre nem sempre são tão ouvidas, eles acabam conseguindo passar muita coisa e permitir muita coisa que se mantenha no códex, muita coisa que as pessoas torcem para que saia. Tanto que esse negócio de ganhar peso, crescer, eu conheço pessoas dentro da minha família que eles acabaram optando por fórmula quando a criança tinha algumas semanas de vida, porque o pediatra que estava acompanhando, o médico que estava acompanhando, falou que não estava ganhando peso. Ok, não estava ganhando peso. Por quê? Por qual motivo? N motivos que pode estar acontecendo, e aí eles foram pelo caminho de colocar fórmula para a criança. Eu tenho um pensamento de que os pediatras, a gente não quer, muitas vezes, assustar, existe também, né? Assustar a mãe. Mas a gente não pode, assim, precisa haver uma educação no sentido, é minha reflexão. Também não se pode inocentar as fórmulas. Eu acho que lá na IFAM estava até Nazaré, e ela, né, falando, já foi uma questão que eu já pensei, devia ter uma bula. Eu acho que devia ter uma bula. Mãe devia ter acesso, não em papel, mas, né, ela devia assinar um termo, ela devia entender, né? Então, complementar para ganhar peso, precisa entender o que é mais importante, é ganhar o peso ou colocar um monte dessa quinquilharia ali dentro. Pode até ser que o menino precise, né, de todo esse produto industrializado, porque pode ser que realmente precise, mas é preciso refletir que não é uma coisa inócua, não é, né? No caso, eles acabaram optando pela fórmula mais pelo que a família dizia, pelo que a mãe dizia, do que pelo que o próprio pediatra dizia. Porque não está ganhando peso, então dá fórmula. Aí, como a criança começou a dormir mais tempo à noite, isso tudo foi levando a história disso, né? A história, né, Cléia? Essa questão do peso é histórico, né? É isso, né? Desde da propaganda do bebê, né? Fofinho e gordinho, né? É o que todo mundo guarda na cabeça, né? O bebê de massa, é o bebê de mingau, além do mais, né? Então, exato, né? É por aí mesmo, mas assim, sem sombra de dúvida, né? Esses parâmetros, né? Que não são só não é só peso, não é só altura, é o próprio desenvolvimento, né? A própria curva da criança, tudo isso tem que ser olhado com muito carinho. Sim, mas, sim. Ana Clara, assim, eu sou da opinião que a mãe é a única que não sabe tudo.
e ela deve seguir o coração dela, mas é a única que nunca pode ser julgada mesmo, né? Sim, tá? Com certeza. Porque é muita gente falando no ouvido dela, né? Um período também muito difícil, né? Sim, demais. Eu, como nutricionista, né? Sim, também estamos, né, na roda igualzinho o pediatra, somos alvo, né? Para caramba da indústria para poder indicar, mas hoje em dia a gente sabe que todos os profissionais estão muito direto com a amamentação, os farmacêuticos. Na mira, dependendo da posição, estão na mira, né? Exatamente, né? Inclusive, assim, né, nas propagandas enganosas e também até nos Instagrams da vida aí, com muito horror e com muito, achando-se, né, que com muita sabedoria. Mas isso cabe a nós, né, mudar, né? Não é julgar informação, no sentido de né? condenar, mas é no sentido de orientar. Porque quando eu ouvi a primeira vez na minha vida códigos alimentares, eu achei, maravilhoso. Que nome maravilhoso. O que é isso? Tem que estudar muito. Tem tudo lá. E quando eu comecei a estudar, fazer parte do grupo, até junto com a Rede IPFA, eu fiquei chocada. E eu não soube, nem na época, que fiz, deve ter sido uns 10 anos atrás, na época, explicar por que eu estava chocada. E hoje, graças a Deus e graças à mídia, está muito claro que é exatamente o que você percebeu, Ana Clara, né? Esse poder por trás das coisas que a gente ingenuamente acha que não existe, acha que é científica, acha que a coisa é justa, acha que eles estão ali, são profissionais capacitados. São, mas para quem, quando, como e por quê naquele momento, né? Então, esse argumento a gente tem que estar o tempo todo, né? A gente ser crítico, né? Crítico reflexivo. Isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Mauro, você pode falar. Dá para você falar? Tem que abrir o microfone. Não sei se você viu que está fechado. Não importa, tem problema de ligar o microfone. Clica no microfone, Mauro. Qualquer coisa escreve, não sei por que tem. O microfone dele não está abrindo, Mauro. Se você puder escrever, então. Clica no alto-falante também. O somzinho do alto-falante que talvez resolva também, para você poder clicar no som. Que pena, né? Engraçado que eu de Clé abriu, mas o pessoal não está abrindo. Renata, me diga aí, era isso que você queria? Era por aí a reflexão? Sim, Kátia, foi realmente, né, muito bom, muito interessante, dá vontade de ficar ouvindo mais, né, aprendendo mais aí, mas acho que realmente deixa essa reflexão, esse questionamento. Acho que a questão do Códex também, claro, tem muitas críticas, né? E acho que é com a maturidade também que a gente vai percebendo isso. E agradeço vocês terem participado aí. Será que o Mauro e a Ariadne não consegue escrever? É estranho, né? Não conseguir falar, já que a Cleia conseguiu. Se quiser abrir, não sei como que está o caso da câmera também. Se quiser abrir a câmera para ver se abre o microfone, não sei. Mas normalmente isso não acontece. Normalmente você consegue abrir só a câmera, mas eu tive que abrir o som para pôr alto-falante, e aí eu ia abrir, aí sim eu abri o meu microfone. Sim. Você pode resolver para isso. Às vezes tem alguma mudança. Bem, eu estou à disposição, até depois, quiserem, Renata tem meu contato, eu posso mandar e-mail, né? Então, depois quiser mandar a pergunta, que eu acho que está sendo difícil. Aqui eu não sei se o chat na verdade, não está abrindo. Para mim está que ele não está disponível. Tá, ele está aqui, é só para os membros da equipe, o chat. Não sei se algum controle aí que vocês fizeram. E aí pois ultimamente, nas últimas, o pessoal conseguia falar. Não sei o que está acontecendo dessa vez. Então, infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas, porque estamos tendo algum problema que a gente vai descobrir que problema técnico. E resolve no próximo. Sempre acontece, né? Kátia, muito obrigada mesmo
pela sua palestra, foi muito boa, foi esclarecedora em vários aspectos e que a gente consiga melhorar as coisas daqui para frente. Muito obrigada por ter aceito. Cleia, muito obrigada por ter participado também. Uma delícia. Obrigada a todos. Estou à disposição. Obrigada também para o pessoal que esteve presente. Desculpa o pequeno problema que não podemos mandar mensagem ou falar, mas obrigado por estarem presentes. E vou fazer uma propaganda aqui. Entre lá no Instagram do Projeto English Food. Tem como dar uma olhada nas postagens que a gente faz, os assuntos que a gente está abordando em cada mês. E vem participar com a gente, é bem legal, vocês vão gostar. Fechar Tchau, seu microfone. Kátia. Oi. O Mauro me mandou a pergunta pelo privado, porque ele não está conseguindo escrever. Olha se você... Pode falar. Boa tarde, Kátia. A senhora mencionou que o uso de temperaturas altas durante o processo de produção das fórmulas infantis é uma prática que está sendo substituída por outros processos. Já li em alguns lugares que houve surtos aqui no país de salmonela, entérica e Cronobacter zac. Além disso, o aquecimento ainda é bem útil para combater combinações microbiológicas. Não foi, perdão. Então, o que as aliam para combater essas contaminações, visto que estão substituindo o método de aquecimento a altas temperaturas? Mauro, não foi substituída ainda não. Estão investigando outras formas, né? Na verdade, assim, eu li um trabalho em que justamente os autores destacavam a possibilidade de uso de uma tecnologia específica lá, de ultrafiltração, não é uma coisa bem, né? Tem aí um avanço tecnológico, eu imagino, né, para garantir, obviamente, essa segurança aí em relação à ausência de contaminantes. No momento, eu acredito que não foi substituído, não. Estão buscando alternativas, uma vez que essa divulgação sobre, né, maior divulgação e mais estudos destacando aí esses produtos indesejáveis relacionados às altas temperaturas, né, no alimento, no início da vida, particularmente, poderia ser bastante deletério, algo que, aparentemente, né, muito tempo atrás, isso não era uma preocupação, a princípio. Então, assim, não foi implementado, não. Estão buscando e a tecnologia está, né, sendo aí investigada, né, entendendo que seria importante ter esse avanço. Mas continua, até onde eu sei, e não é a minha área, viu? Mas até onde eu li, as altas temperaturas continuam sendo a estratégia aí utilizada, e ainda assim, né, Mauro, ainda acontece, né? A gente viu os casos dos Estados Unidos, né? Os surtos de contaminação em fórmulas, né? Principalmente com Coronabactéria, em outras etapas até, né? Por conta de outras etapas que existem e que podem levar a essa contaminação. Então, assim, é realmente um desafio muito grande, né? Que é um período em que a segurança em relação à isenção total de micro-organismos é extremamente importante, e, por outro lado, as consequências aí dessas, né, de um produto ser extremamente processado, ultraprocessado, ultraprocessado, é muito preocupante, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é assim, saber que os problemas existem e se mover na melhoria sem ter as amarras dos interesses da indústria, porque, pelo que eu imagino, eles têm muito interesse em manter até determinadas tecnologias que já são utilizadas, porque uma mudança implicaria em muitos custos, em muitas dificuldades, né? E financeiramente, possivelmente, eu imagino, né, a complicação que isso não seria. Então,
o cuidado, as pesquisas não poderiam estar na mão das indústrias, isso teria que estar na mão dos governos, né, minha gente? Teria que estar na mão das universidades, isso não pode estar, né, sendo controlado pelas próprias indústrias. São elas que criam as pesquisas, são elas que dão os resultados. Como assim, né? Senta na mesma mesa e tem o mesmo valor? Pode, né? Isso tinha que ser responsabilidade dos governos. Isso é tão importante, esse investimento, como, né? Quantas vezes se diz, né? O investimento em aleitamento materno, quanto ia, né, trazer de lucro, né, para uma sociedade, né, se fosse investido. Então, é investir em nutrição no início da vida, né, entre outras coisas, mas, assim, investir na melhor nutrição possível. Então, as pesquisas precisam existir, mas sem interesses financeiros corporativos por detrás, né? Pesquisas que visem realmente a saúde dos indivíduos e não os interesses financeiros. Muito complicado. Agora, está longe disso mudar ainda, né? Mas como a gente acredita, né, que assim, a gente planta sementes, né? Então, estamos aí, plantando as sementes, porque de um em um a gente vai agregando pessoas mais reflexivas, né, mais críticas, e que vão fazendo também aí, vão influenciando aí os seus, né? Vão passando adiante a mensagem. Isso mesmo, muito obrigada. Ele mandou agradecer. Obrigada pela pergunta, Mauro. Obrigada, pessoal. Boa tarde, Kátia. Que honra, né? Cleia aqui também. Obrigada, Ana. Vou encerrar a gravação, então. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Ô, Kátia, eu vou te enviar o certificado. Obrigada. Tá bom, tá? Maravilha. Tá, beijos, pessoal. Tchau. Conto com você outros dias, outras épocas, viu, Kátia? Em Ouro Preto também. Tchau. Tchau.